Olá, tudo bem? Aqui é Marisa Chined, analista corporal, e hoje eu trouxe para vocês um assunto muito legal que é a respeito da formação dos traços de caráter. Muitas pessoas elas gostam de saber da onde surgiu isso, se é algo novo, se é uma coisa que foi estudada há muito tempo, e hoje eu vou trazer justamente isso para vocês. Já vou avisando para você que, por mais que às vezes pareça assim um pouquinho chato ouvir a parte técnica, né, de como isso surgiu, assista até o final porque você vai entender melhor então como se deu, né, esse estudo e por que hoje é tanto falado sobre os traços de caráter. Então, saber da onde ele surgiu é muito interessante e a gente passa a entender até um pouco melhor sobre o assunto. Então, já quero trazer até uma clareza aqui que por mais que a gente tente às vezes esconder as nossas emoções, né, que são invisíveis, o nosso formato de corpo ele vai dar um jeito de mostrar então o que a gente está sentindo, né? Através do formato do nosso corpo nós vamos saber quais são essas emoções escondidas. E se pergunta, né? Mas isso é novo? Quando surgiu isso, né? E isso não é novo, não. Esse entendimento, né? Esse conceito, esse fundamento de que a mente e o corpo eles são uma única coisa, ela começou muito lá atrás com um médico neurologista, né? Que é Freud e o seu discípulo Reich. Freud ele é o criador da psicanálise e Reich, que é o seu discípulo, né, foi seu discípulo, eles começaram ali, né, a se especializar nisso, aprofundar nisso e viram que a mente e o corpo são uma coisa só e elas não estão separadas uma da outra. E atualmente, né, quem desenvolveu uma ferramenta para poder estudar e analisar cada traço de caráter que nós temos, né, foi a equipe de brasileiros aqui do Corpo Explica. Então, eles conseguiram um método incrível que acaba medindo esses traços que a gente tem. E as pessoas ficam se perguntando de onde surgiu esses traços de caráter. E eu quero já deixar claro que, por mais que esses nomes pareçam estranhos e assustadores, não tem nada a ver com o que você está acostumado a ver em filmes, né? Esses nomes são nomenclaturas científicas que foram usadas lá por Freud e por Reich na época deles e que, é claro, os descobridores, né, eles usaram esses nomes e agora atualmente o pessoal do Corpo Explica resolveu deixar esses nomes até por uma questão de honrar, né, quem estudou tanto e pesquisou tanto a respeito disso, né? Então, quais são esses traços de caráter? É a primeira pergunta que muitos querem saber. Então, esses traços de caráter são 5. O esquizoide, o oral, o psicopata, o masoquista e o rígido. São 5 traços de caráter, são 5 etapas que nós passamos. E essas etapas, elas começam lá no útero da nossa mãe e elas se estendem até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Então, a criança, ela começa a formar a personalidade lá no útero da mãe, mas só vai concluir isso aos 5 e por volta dos 5, 6 anos de idade que ela conclui então. Então, o que acontece? A nossa coluna vertebral, ela tem que nem uma capa, né? Só que nós não nascemos com essa capa. Ela começa lá na primeira etapa, que é lá no útero da nossa mãe. Então, cada etapa que nós vamos passando, a coluna ela vai encapando, ela vai formando, né? Essa capinha. É como se fosse um fio desencapado e ela vai ali cobrindo até concluir a mielinização. E esse processo, ele chama assim, mielinização. Por mais que pareça assim uma coisa complicada, ela não é. Se a gente procurar entender assim de uma forma bem simples, como um fio desencapado que vai passando as etapas e vai formando a capinha do fio, aquele plastiquinho que a gente vê nos fios aí que os eletricistas eles acabam usando.
Então, essa etapa, como eu disse, ela começa lá no útero da nossa mãe. Quando o bebê ele está lá, então aí se forma o traço do esquizoide. E como que esse traço ele é formado lá no útero? Então, o bebê, quando ele está lá, ele pode sentir o mundo aqui fora. Às vezes ele percebe que a mãe não está legal, que aconteceu algum problema com ela, e ele sente um certo desconforto lá no útero, né? E aí vocês podem perguntar, mas poxa, um bebezinho está se formando, como assim ele sente? Quando a mãe ela está com as emoções alteradas, o útero ele acaba ficando frio, ele acaba ficando, não vai tanta oxigenação lá para o útero, e esse bebê ele sente que quando ele se mexe, ele percebe um desconforto ali da parte da mãe, é como se ele se sentisse rejeitado. Não é que a mãe o rejeite, mas ele se sente dessa forma. E aí o que ele passa a fazer? Ele passa a ficar ali quietinho, quase não se movimenta no útero, e passa a usar bastante o que ali, já que ele não pode se movimentar? Ele passa a usar bastante a energia da cabeça. Então é por isso que as pessoas que têm esse traço do esquizoide mais alto, né, lembrando que nós não somos sim, 100% um traço só, nós somos a mistura desses 5 traços, mas se nós fôssemos ver uma pessoa 100% esquizoide, então ela é bem magrinha, a energia toda dela é voltada para a cabeça e o corpo sem energia nenhuma, por isso que elas são geralmente magras, né? Sabe aquelas pessoas que você fala, meu Deus, a pessoa come, mas ela não engorda. Então, esses são os esquizoides. E eles têm essa energia voltada para a cabeça, mas o bebê lá, desde que ele está no útero, ele já aprende o quê? Que ele aprende a desenvolver recursos para poder lidar com aquela dor. Então, o esquizoide, ele aprende a lidar com a situação ali de rejeição que ele sente, que o bebê sente, fazendo o quê? Voltando a energia dele toda para a cabeça. Então, são pessoas que são muito criativas, que têm muitas ideias, que a forma dela pensar é sempre a mais que a das outras pessoas, sabe aquelas pessoas que são muito inteligentes e criativas. E elas desenvolvem então esse recurso de serem criativas. E essa fase ela estende até mais ou menos um mês, até o primeiro mês de idade do bebê. Aí essa parte então já foi encapada. Aí vem a segunda parte, né, da mielinização ali da coluna vertebral, que aí no caso é do oral. O oral ele é na fase que a criança ela tá ali de um mês a mais ou menos um aninho e meio, até um pouco antes que a criança ela está amamentando. Então, qual é a dor do oral? A dor do bebê do oral é que quando ele precisa ter ali uma necessidade atendida, ele chora, né? Ele ainda não fala, mas ele chora bastante, ele aprende a se comunicar dessa forma. E quando acontece algo que a mãe não sabe, o que é que o bebê está chorando, geralmente nós mães nós corremos e fazemos o quê? Nós damos mamadeira. Então, as pessoas, né, do traço oral, elas sentem-se abandonadas ali, logo de bebê, de pequeno. Então, qual é o recurso que eles desenvolvem? Eles acabam se comunicando com muita facilidade. São pessoas que têm o corpo mais arredondado, mais cheinho. E essas pessoas são muito acolhedoras, comunicativas. Elas têm uma facilidade ali para perceber quando o outro não está bem. E as pessoas do traço oral, elas desenvolvem então essa habilidade ou essas qualidades para poder usar como recurso para elas se protegerem daquela dor lá da infância, da etapa que está mielinizando, né? E a dor que ele sente é a do abandono, porque imagine uma criança que está ali, que ela foi mordida por um pernilongo.
a mãe, quando vê a criança chorando, ela automaticamente ela vai dar leite para a criança achando que é fome. E às vezes, né, não é. Às vezes é uma fralda que está apertada, uma etiqueta que está incomodando o bebê. Mas ele se sentiu o quê? Abandonado, que as necessidades dele ali no momento não foram atendidas. E ele vai usar esse recurso da comunicação, então vai desenvolver, porque nessa fase a criança, o bebê, ela está com todos os sentidos sensoriais aflorados, né? De audição, de visão, de tato. Então, as pessoas do traço oral usam muito esses recursos. E aí nós vamos para a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? Então, a etapa do psicopata. Então, nós já temos mais uma capinha, né, ali construída na coluna vertebral e agora nós vamos para a terceira. O psicopata são aquelas pessoas que têm o corpo triangular. Elas têm o rosto mais afunilado, a parte aqui do tronco ela é maior do que as pernas, geralmente em triângulo. E essa criança, ela está naquela fase ali de 1 ano e meio, quando ela começa, 1 aninho, 1 ano e meio, até 2 anos de idade, quando ela começa a andar. E a criança nessa idade, ela faz muita gracinha, é muito bonitinho de ver ela fazer essas gracinhas para a família toda. E um chama de cá, outro chama de lá, e ela costuma até abrir os braços assim, né, para poder ir com as pessoas ali, com o tio, com a avó, com a mãe, com o pai. E ele se sente o quê, né? Porque quando o bebezinho ele tá andando ali, vai para um lado, vai para o outro, todo mundo acha uma graça. Mas depois que ele acaba a gracinha, né? Cada um vai para um lado, vai fazer outra coisa. E a criança, ela se sentiu o quê? Manipulada. Ela se sente que ela só vai ter a atenção das pessoas que estão ali ao redor dela se ela fizer alguma coisa. Se ela não se movimentar, ela não tem atenção deles. E é justamente essa dor que nessa fase a criança ela tem. Ela se sente manipulada, ela só sente que ela tem atenção quando ela faz alguma gracinha, quando ela faz alguma coisa, e justamente essa dor do psicopata. Mas o que eles desenvolvem ali para trabalhar, para lidar com essa situação ou com esse ambiente ali na época de criança? Eles usam, o psicopata, ele tem uma agilidade muito grande de negociar. Eles são pessoas que estão sempre articulando, né? Como eles aprenderam a articular ali com os bracinhos para ter a atenção da família, eles também na vida adulta, eles vão articular com as pessoas. São comunicadores porque nós vemos que já passou na fase né, do oral ali, o sensorial da criança já está todo, né, aflorado, então eles vão ser pessoas mais comunicativas, vão ser pessoas mais que têm uma facilidade para ali negociar, né? São pessoas que gostam de estar assim fazendo as pessoas interagir junto. São líderes natos, os psicopatas. Geralmente eles lideram a turma de jovens, na turma na escola, lideram na época de escola, né? E lideram também na vida adulta, né? Eles aprendem, eles têm essa facilidade de liderança. Então, ali já temos a terceira parte, né, da coluna vertebral encapada, mielinizada. E agora nós vamos para a quarta parte. A quarta parte ali da coluna que vai ser encapada ou mielinizada é a do masoquista. E que fase essas crianças elas estão? Então é na fase ali do desfraude. Então essas crianças elas já estão com o sentido aflorado, elas já estão andando, então elas já estão bem mais maduras, né, do que no começo lá no útero. E elas têm uma capacidade muito grande de perceber todo mundo à sua volta. E o que acontece nessa época do desfraude? Então a criança, quando você vai tentar tirar ela do desfraude, ela acaba às vezes não aguentando esperar ir no banheiro para fazer xixi, para fazer cocô, e ela não tem ainda aquele controle total ali dos esfíncteres e acaba sendo às vezes ali cobrada pelas pessoas que estão ali cuidando dessa criança,
Às vezes os irmãozinhos chamam a atenção e tiram sarro da criança. Se está numa creche, a professora às vezes acaba, né, falando, você não devia ter feito isso, devia ter pedido para ir no banheiro. Então, quem está ali cuidando da criança geralmente acaba humilhando. E é justamente essa dor do masoquista, a da humilhação. Como que é o corpo dessas pessoas? Então, eles têm o formato do rosto mais quadrado, o corpo também, tronco, quadril, pernas, mais assim parecendo uma rocha. Bem tronquinho mesmo, bem forte. E é justamente isso que eles aprendem a desenvolver para lidar ali com a situação, com o mundo ali na época de criança. Eles aprendem a lidar com o quê? Com a pressão que está ali sobre eles, com a cobrança que está ali sobre eles de ir no banheiro sozinho, de se cuidar sozinho. E eles acabam desenvolvendo muita força para aguentar na vida adulta a pressão, para lidar com as coisas. São pessoas planejadoras, são pessoas detalhistas, porque como elas já estão com todos os sentidos sensoriais ali aflorados, elas aprendem a observar com muita facilidade as coisas. Para quê? Para não ser cobradas se elas cometerem um erro. Elas não querem ser cobradas, elas não querem sentir aquela dor lá de infância, né, de ser humilhada. Então elas acabam usando essa força que eles desenvolvem, esse recurso que eles aprendem a desenvolver lá de criança para lidar com a vida adulta e com as coisas que vêm acontecendo com ela no dia a dia. Então, nós já temos mais uma parte aí encapada da coluna vertebral. E já estamos chegando na última parte. Qual que é a última parte? Então, é quando a coluna, ela chega lá no finalzinho do cóccix. Então, ela começou lá, né, na cabeça e ela vai descendo pela coluna vertebral até chegar o final da mielinização, que é ali por volta da fase que a criança está mais ou menos com 5, 6 anos. Aí o rígido, né, que é esse traço nessa quinta parte que se forma, ele está o quê? Prontinho. Então ele já tem todas as outras partes estão prontas, mielinizadas da criança. Você vê que a criança com essa idade, ela já tem uma agilidade para andar, para subir escada, para descer. Ela não fica mais assim tanto cambaleando, ela consegue articular, ela consegue correr mais. Então, ela está prontinha. É quando termina, então, esse processo da mielinização. E também quando chega no final da coluna, é o que? É onde chega a região dos órgãos genitais. Então, a criança rígida, ela tem o quê? Ela tem a percepção ali, nessa ocasião, de que ela olha ao redor dela e as pessoas estão todas em pares. Papai tem mamãe, vovó tem vovô, tia tem titio. E ela acaba percebendo que ela não tem ninguém. Às vezes o pai chama a menina de minha princesa, a mãe chama o menino de meu príncipe e ela olha o pai ir dormir com a mãe à noite e ela fica pensando, como assim eu sou a princesa, mas ele não fica comigo, ele fica com a minha mãe. Então percebe que a criança, ela se sente excluída ou traída ali pelos pais, né? É algo inconsciente, né? Muitos podem achar assim, ai que absurdo uma criança ela achar isso, mas é a percepção que a criança ela está tendo ali no ambiente que ela está vivendo. Ela sente que ela foi excluída, que ela foi traída. E nessa fase, como eu falei que a mielinização ela chega ali nos órgãos genitais, já quando a criança começa a perceber também que ela tem alguma coisa estranha, alguma coisa diferente ali. Quando ela passa a mão nos órgãos genitais, ela sente ali tipo um choquinho, né? Não é que a criança ela está voltada para o sexo, mas ela percebe uma sensação diferente quando ela toca ali. E aí é que vem a questão, né? Por isso que ele sente excluído o rígido, né? A criança ela percebeu ali que ela foi trocada. E na vida adulta, o rígido ele sente justamente isso nos ambientes que ele está.
Ele sente que essa é a dor dele, a da traição, da exclusão. Então ele vai sentir isso nos ambientes. Se ele não for a melhor opção, ele vai ficar na dor. Então são aquelas pessoas que têm que tipo de formato de corpo? Então, para concorrer lá dentro de casa, né, com o pai ou com a mãe, para ser a melhor opção, eles desenvolveram o quê? Um corpo violão todo modelado. Então, são as pessoas que têm um corpo assim, mais modelado, harmônico. E é justamente para isso que elas desenvolveram esse tipo de corpo, para concorrer ou competir, né, com o que elas tinham ali no momento, e isso perdura pela vida de adulto, continua na vida de adulto. E o rígido, como ele já está todo mielinizado, ele tem o que? Muita agilidade. Ele aprende a desenvolver isso, né, para concorrer ali dentro de casa com a atenção dos pais, e na vida adulta também. Ele vai entrar num jogo, numa competição, se ele tiver certeza que ele vai ganhar. Se ele não tiver certeza que ele vai ganhar, ele nem entra para concorrer, porque ele detesta se sentir excluído ou perder. Então, essa é a dor, né, do rígido. Ele não gosta de ser deixado de lado, né, das situações. São pessoas que na vida adulta vão triangular muito se estiverem na dor, porque vão estar sempre querendo fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Como elas têm muita força, muita agilidade, elas vão pegar 1000 projetos para fazer e vão acabar, às vezes, nem terminando nenhum. Se eles perceberem que eles têm a possibilidade de errar e não ser o melhor naquilo que eles vão fazer, eles nem terminam o projeto. Então, percebe como lá no passado a gente acaba desenvolvendo recursos para poder lidar com as dores da infância? Então, a formação dos traços, né, ela começa lá no útero e termina aos 5 anos de idade. E depois de 5 anos de idade, não importa, né, o que aconteceu na vida dessa criança, a mielinização ela já está terminada. Não tem como mudar esses traços de caráter. É por isso que se fala tanto que a primeira infância ali, ela é tão importante, ela é decisiva na vida de uma pessoa, porque é ali que se forma, então, a personalidade, o caráter. E os estudiosos lá do passado, eles descobriram então essa ligação, né, da mente com o corpo, que cada pessoa de uma determinada personalidade, ela tinha um formato de corpo parecido. E eles foram aprofundando esse conhecimento, né, que chegou até os nossos dias hoje, da análise corporal. Através da análise corporal, né, eu consigo perceber como a sua mente ela funciona. Porque a sua mente, ela vai trazer o quê? As emoções invisíveis, ela vai tornar visível através do formato do teu corpo. Então, um analista, né, formado e qualificado, ele consegue, né, trazer essa clareza para você, mostrar quem você é. E eu sempre falo, né, aqui no canal e também nas redes sociais, procure um analista, procure fazer, né, a sua análise corporal, porque é muito bom você descobrir então quais são esses recursos que você tem. Você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai se entender melhor como pessoa. Você vai saber quais são os traumas que você teve lá no passado, mas muitas pessoas elas se apegam na dor. E não é na dor que a gente tem que se apegar, a gente tem que se apegar nos recursos que essas dores elas nos trazem. Com esses recursos você consegue lidar ali com o conflito que você está passando. Às vezes você não entende porque uma situação na sua vida ela se repete tanto, como relacionamentos ruins. Ai, por que eu trabalho tanto e não consigo lidar com minhas contas? Eu estou sempre endividado. Sabia que o seu corpo ele explica isso também? Né? As pessoas que gastam demais. Você vive fazendo dieta, você nunca consegue chegar no corpo que você, né, se sinta agradável, que se sinta bem. Você começa a dieta, no começo é uma maravilha, de repente tudo volta, né? Você volta a ganhar peso, volta a engordar. Você sabia também que o seu corpo ele explica isso? Por que que você faz tanta dieta e não consegue manter o seu peso? Por que que você precisa desse ganho de peso? Então,
É muito interessante você saber essas coisas para poder lidar com as situações do dia a dia, né? E eu te convido, né, a fazer uma análise corporal comigo. Tem o link aqui embaixo do vídeo, né, no canal, e é só você acessar e me chamar para a gente poder marcar a sua análise e você tirar todas essas dúvidas e acabar de vez, então, com a procrastinação que acaba você fica tendo, né, na sua vida, de não conseguir aquilo que você quer ou não consegue resolver os conflitos que aparecem na sua vida. E aí, com esses recursos que a análise ela traz, clareza, você vai poder então lidar melhor com essa situação. Ok? Eu vou terminando aqui o vídeo para não ficar muito longo e no próximo vídeo eu trago mais curiosidades a respeito da análise corporal, ok? Me segue nas redes sociais que tem muito mais conteúdo lá no Instagram, no Facebook, os links estão aí embaixo. Manda para os seus amigos esse vídeo também, para eles entenderem melhor então sobre esse assunto, sobre os traços de caráter. E até o próximo vídeo. Beijão para vocês!